Olha, essa foto aí, se você observar bem, é no Carnaval do Curitiba, né? Porque o Curitiba teve uma sede muito importante e ele tinha grandes carnavais no estádio do Curitiba e provavelmente o Max Kopf foi lá para tirar uma casquinha da turma no Carnaval. Aqui, o Sr. Max ele tinha 3 filhas, né? Nessa foto aqui. Não, tem 2 filhas. Duas filhas? Uhum. A Erna e a Elvira. Elvira e Erna Kopf. As filhas eram a Elvira e a Erna Kopf. A Elvira viria a se casar com um grande jogador, um craque da época, que era espanhol de nascimento, o Juan Luis Bermúdez, chamado também como Ninho, que jogava na posição de center half e era bastante venerado pela torcida. Cabe lembrar que ele era irmão do Marchand Bomba, outro artilheiro do Curitiba nas décadas de 20, né, 20 ou 30. E o meu avô, o Ninho, jogou na seleção. O Ninho casou-se com a Elvira, que gerou os filhos Osni Bermúdez, que foi um dos pioneiros do rádio e da televisão no Paraná, e a Marli. O Max Kopf era tão fanático pelo Curitiba, tinha um amor enorme pelo Coxa, que mesmo na fase terminal de câncer, ele fugia pela janela do casarão na rua Mauá para assistir aos jogos do Coxa. Em contrapartida, o nosso paizão saudoso Osni Bermúdez, com adiantada fase de mal de Parkinson, também brigava com a mãe para ir aos jogos do Coxa, mesmo com dificuldades de andar e dificuldades já cerebrais. Realmente eram sócios de carteirinha e de vida. E falando da Elvira e da Erna, a gente viu que o site oficial do Curitiba ela faz uma citação sobre elas como a primeira bandeira do clube, porque a primeira bandeira criada do Curitiba, né? Que teria sido feito por elas. Existia, sim, um grêmio das mulheres do Curitiba, que são as torcedoras hoje, mais jovens, né? Mas naquela época, ir a um jogo de futebol era um acontecimento. As mulheres se vestiam condignamente e os homens iam de terno e gravata, só faltava o black tie. Então, elas participando desse grêmio, confeccionaram a primeira bandeira do Curitiba. Não sei se o museu ainda tem ou não essa bandeira. E essas mulheres do Grêmio organizavam bailes, festas e decoravam o estádio para os grandes dias de jogos, entre outras atividades correlatas. Que o Ninho, ele foi, pelo que eu vi um pouco na história ali, ele foi meio que um carrasco do Atletiba, né? Tem um recorde aí do Ninho. O Ninho fez o primeiro gol na história dos Atletibas. Foi num jogo em que o Curitiba venceu o rival, eterno rival, por 6-4, fazendo ele 4 gols na época. Realmente, ele foi muito homenageado. Eu acho que nem do lado do Atlético, nem do lado do Curitiba, ninguém conseguiu fazer mais 4 gols no mesmo Atletiba, né? Não sei, aí eu não sei te dizer, mas ele foi o carrasco, o primeiro carrasco do Atlético na história. Eu ia até mudar um pouco, assim, só um pouco do assunto, aproveitando que foi citado aí o Ninho, né? E a gente falando um pouquinho dessa história do Max Kopf e essa coisa de coxa branca dele, e o que o Osni citou é muito interessante. Você imaginar que ele comprou um terreno ao lado do estádio do Couto Pereira, né? A 1 quadra do estádio Couto Pereira. E uma coisa que sempre ficou na minha dúvida, como bisneto e tudo,
é se ele obrigou alguma dessas filhas aí a casar com um jogador curitibano aí, coxa branca aí, porque do jeito que ele era coxa branca, é perigoso, ele falou assim, ó, vem aqui, Ninho, vai casar com a minha filha, ó, vem aqui, casa com ele. Então, porque acho que ele não queria correr o risco de ter uma torcedora do Britânia, do Atlético, do América, que eram outros times da época, né? É uma dúvida que até hoje eu tenho desse super coxa aí. Exatamente. Veja que ele morava, antes de ter a casa na Mauá, que é reconhecidamente reduto, coxa, de grandes conquistas. O Max Kopp morava em frente à fábrica Miller Irmãos, na Avenida Cândido de Abreu, que hoje é ocupado, cujo terreno é ocupado pelo Shopping Miller. Então, bastava ele morar na própria rua Cândido de Abreu ou no Centro Cívico. Não, ele quis morar na rua Mauá. Como outros torcedores e ex-presidentes do Coritiba, como posso citar o Floriano Eisenfelder, que era nosso vizinho de frente. Esse Eisenfelder aí, será que ambos dão nomes de fábrica de piano? Isso, o Floriano Eisenfelder foi o fundador da fábrica de piano, né? A fábrica que estava no Cabral ali, né? E ele foi um dos fundadores do Curitiba Futebol Clube, né? Ah, bacana. O Floriano Eisenfelder, se eu não me engano, foi o homem que trouxe a primeira bola de futebol para o Paraná. Ainda sobre até isso tem que ser checado. Ainda sobre até essa questão da primeira bandeira do Curitiba, se não foi a primeira, foi a das primeiras bandeiras, com certeza, que tem alguns registros, mas na época esse Grêmio de mulheres, eles também fabricavam as camisetas e os calções dos jogadores, que não existia, né, fábricas como tem hoje, de material esportivos, então muitas coisas eram feitas especificamente por esse grupo de mulheres que, coxa branca, que gostavam de produzir e ajudar o clube nesses momentos iniciais dessa história maravilhosa do Curitiba. Eu tenho curiosidade para saber como vocês dois lidaram quando eles, que a gente tem o termo, eles marombaram o vovô Coxa, né? Deixaram quase um Hulk. E eu queria ver como é que vocês receberam esse novo mascote, né, o vovô Coxa mais bombadão. Eu fiquei abismado. Eu acho que história foi feita para ser cultuada como memória e lenda, e não modificada a bel prazer, né? Tanto que nos últimos jogos do Curitiba, infelizmente perdendo a arrancada inicial que ele teve no Campeonato Brasileiro deste ano, eu já vi o mascote Coxa como vovô. Então, é aquilo que você disse, o Superman, o Hulk não pegou, não vingou junto à torcida. Mas sabe que essa pergunta seria bacana fazer para ele, né? Porque hoje, em época de TikTok e tudo mais, assim, que a gente vê assim, algumas brincadeiras, assim, eu desconheço que meu bisavô fosse alguém que gostasse de puxar ferro, né? Acho que ele gostava de fotografia e, olha, como alemão, eu acho que ele gostava de uma cerveja. Uma cerveja com linguiça, ele devia adorar. Então, assim, se ele se visse assim, bombadão, não sei não, hein? Às vezes vale um pouco da brincadeira, até porque talvez essa história de você trazer para traços mais modernos, assim, atraia mais jovens, né? Que eu acho que é o objetivo também de todo o clube, né? Então, eu acho que tem o lado histórico, que é importante ser preservado, assim, mas também a gente deve olhar com um pouquinho de atenção, assim, essa possibilidade de ver novos horizontes, assim, porque que nem eu falei há um tempo atrás, há um momento atrás, assim, né, eu acho que o que representava o vovô, na essência, não era só aquele senhorzinho com o clube mais velho, né, até talvez como seja o símbolo do Ceará e tudo mais, mas como amor ao clube, né,
E hoje, até se você for observar todo esse processo, nós temos novos vovôs coxas, né? Torcedores símbolos que amam tanto esse time do Curitiba, né? A gente tem o Jairton Rocha, Mickey, né? Se eu não me engano o nome dele, assim, que é um cara que está numa cama devido a alguns problemas, em umas condições, e ele vai em quase todos os jogos possíveis. Ele mostra assim um amor pelo Curitiba muito grande, né? Teve até uma votação para ele participar da FIFA, né? O Mickey, né? Então, como o torcedor símbolo. Isso, você vê, ele é um símbolo, assim, e acho que ele é uma renovação desse amor pelo Curitiba, né? O meu bisavô, ele foi o primeiro, ele, né, foi uma pessoa que realmente foi um talismã, mas a gente também tem que pensar que o clube precisa de valores e de torcedores símbolo, precisa de pessoas que amem ele, até pela sua sobrevivência, né? E o legado para a família? O legado para a família é esse, né? Você chegar numa loja de artigos esportivos e você vê lá estampadinho um membro da família, assim, e com orgulho você poder dizer, olha, alguma coisa factual, né, visual, e que você pode pegar, você deixou. E assim, de qualquer maneira, sempre fica uma saudade, né? Uma saudade, para mim, de histórias que contavam do meu avô, mas também a saudade física que fica para aquelas pessoas que ele deixou. Mas assim, eu acho que a família aprende a gostar não só da família em si, mas efetivamente também do clube, porque ele também ele plantou esse amor do time, do coração dele a todos da família, né? Quase todos, a gente tem até atleticano nessa história. Então, esse Mickey, esses outros torcedores deveriam ser homenageados pelas diretorias, pelos conselheiros ou os próprios torcedores como os símbolos do Curitiba que ajudam o clube a crescer, a evoluir de uma forma até mesmo sustentável. Eu acho que é importante dizer que o vovô Coxa surgiu, né, dentro como já falamos, pelo grito de um jogador de futebol dentro do ônibus, onde o Max, parece-me, tinha uma cadeira cativa para ir aos jogos. Ele surgiu de um concurso que o Arion Cornelsen, então presidente, fez para eleger o mascote do Curitiba. E não deu outra. Deu Max Kopp na cabeça, né? Tanto em desenho quanto em referência ao termo vovô Coxa. É eterno, né? É eterno. Como o Gil está com um símbolo do Coxa, eu fui buscar agora aqui o lema, o legado da nossa família, que é eternamente Coxa. Eternamente Coxa. É uma história magnífica, muito linda. Aliás, esses tempos aí, eu fazendo uma matéria na televisão, lá a gente, aquelas matérias tradicionais de finados, né? E eu estava com uma historiadora que faz uma pesquisa lá no cemitério municipal dos jazigos lá, né? Daí eu falei assim para ela, vem aqui comigo que eu vou te contar aqui. Daí eu mostrei o jazigo aqui, nesse jazigo aqui tá uma história importante de Curitiba, né? Tá os Bermudes, tantas pessoas, e também está o vovô Coxa, né? Daí eu lembro que ela anotou, assim, porque, por incrível que pareça, tem muitas pessoas, e a gente, às vezes, quando vai para fora, até faz um turismo, né? Nesses lugares que contam um pouco da história local, e agora eles já têm até um pouco da referência, né? Um pouco dessa história, e que está aqui, né, enterrado no cemitério municipal de Curitiba, que é o cemitério mais antigo e talvez até o mais importante da cidade. Mas ele está lá, mas o mais importante é que ele está vivo, né? Está vivo aqui nos nossos corações, está vivo no coração da torcida curitibana, que sempre quando a gente fala do vovô Coxa, muda até a afeição e nos tratam com muito carinho, não só por isso, né, mas por outros fatores, assim. E isso é muito bacana para a gente que é da família.
Olha só, legal, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a você, o Osni, ao Gil, né, pelo conteúdo, pelo material que vocês passaram para a gente, que enriqueceram bastante o vídeo, né? Eu acredito que, pelas pesquisas que eu fiz, aí não tem um material que foi uma entrevista ou que foi feita assim tão a fundo, né? Contando a história do vô Coxa e da família e tudo mais, né? Então aqui eu agradeço de coração aí pela participação de vocês, pelo material que vocês enviaram para a gente poder contar a história aí, né? E futuramente aí a gente vai estar preparando mais materiais para falar do Curitiba, né? E de todos os times do Paraná também, né? Do Atlético e dos times do interior, né? Que a gente valoriza aqui no nosso canal. Então, obrigado pela participação de vocês, né? Quero agradecer também ao Osni e ao Gil pela honra e pela oportunidade que eles nos deram de estar levando a história do vovô Coxa, principalmente assim para quem ama o futebol paranaense, para quem ama o futebol, é uma história linda, e principalmente para a nova geração de torcedores curitibanos, de torcedores Coxa Branca, que não sabem dessa história. E é inadmissível um torcedor Coxa Branca não saber isso. É fantástica a história do bisavô de vocês. Vocês estão de parabéns em focar, pautar assuntos desse tipo, e que vocês continuem nessa toada aí de resgatar a história do futebol do Curitiba, de outros clubes do Paraná, para as novas gerações. A gente agradece, a gente fica honrado, né? Que nem aquela piada que fala que, né, você já viu aí um ninho de pombo, né? A gente sabe que existe, mas ninguém nunca viu, né? Ou pouca gente viu, né? Então, assim, para quem pensa que o vovô Coxa é só uma figura de um desenho, não. Ele realmente existiu e ele é um símbolo de paixão por um clube. A gente fica muito agradecido por essa oportunidade. Sempre é uma honra falar sobre a nossa família, Bermudes, Koff, para todo mundo, trazer um pouquinho da história do Curitiba, da história de Curitiba, da história do Paraná. Dizer que provavelmente nós vamos nos encontrar, porque quando vocês falarem do Coxa, não vai ter como não falar mais do Ninho, do Macha Bomba, de pessoas que fizeram essa história e que, não por coincidência, estão na nossa família, até acho que por causa do Max Koff. Muito obrigado, espero que a gente tenha colaborado um pouco mais com o programa de vocês, e agradecer mais uma vez ao meu irmão, e a vocês, o Bruno e o Matheus, por essa oportunidade. Muito obrigado, viu? É isso aí, novamente eu agradeço. E do próprio Osni Bermudes, que era um torcedor de carteirinha do Curitiba. É isso aí, novamente eu agradeço a participação de vocês, né? Eu peço para o pessoal aí que conferiu o conteúdo, que curte o nosso canal do YouTube, se inscreva em nosso canal, compartilhe com os amigos, né? E ativem o sininho para sempre estar aí atualizado nos nossos conteúdos, que a gente vai estar sempre preparando da melhor forma possível para vocês, né? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Yes,